A paz do Senhor, meus amados irmãos. Então vamos tomar nossos assentos. Já oramos. E certamente outros irmãos estarão chegando do almoço. Eu tenho algumas informações introdutórias que talvez eu prefira deixar para o segundo período, que também é meu, quando outros irmãos já estarão. Mas a matéria que me coube desta vez foi Teologia Sistemática, uma de suas unidades, que está indicada aí na pasta dos irmãos. E bibliografia, que eu recomendo. Isso não está anotado na matéria, não. Só se você ficar atento e anotar e gravar. Bibliografia que eu recomendo para estudo pelo resto da vida, se for o caso. A Bíblia eu não preciso mencionar, porque a Bíblia está implícita. A Bíblia é a pedra de toque. Tudo tem que ser subordinado à Bíblia. Mas os livros são bons. Se são livros de autores piedosos, homens e mulheres que andam com Deus, que têm compromisso com Deus, compromisso com a palavra, compromisso com a igreja. Alguns livros que eu recomendo, porque recomendo para teologia sistemática. A Casa Publicadora é quem lança esse livro no Brasil. É mais ou menos umas 700 páginas. Recomendo. Teologia Sistemática de Schaeffer. C-H-A-F-E-R. Schaeffer. O nome completo é Louis Perry Schaeffer, mas todo mundo conhece como Schaeffer. C-H-A-F-E-R. São 11 volumes. Recomendo. O autor, um homem cheio do espírito e piedoso. Então, 11 volumes é muita coisa. Vale a pena adquirir. No Brasil é lançado por editoras evangélicas. São detalhes que eu não devo dar para não perder tempo. Mas não vai me dizer que não temos bibliografia. Mas minha recomendação permanece de pé. Primeiro a Bíblia. A igreja está cada vez mais se enchendo de obreiros e leigos estudando teologia sem estudar a Bíblia. Meu Deus, isso vai dar numa encrenca terrível. Dúvidas, questionamento. Às vezes, meu irmão, o problema não é falta de espiritualidade. É o estudante, ou por imaturidade, ou não sei por quê. Em lugar de primeiro pegar a Bíblia, só ela. Não, ele primeiro pega os livros. E os livros são bons, se são livros sadios, mas eles não são substituto da Bíblia. Evite esta tentação. Eu estou usando a palavra tentação no sentido habitual. Evite. Então, recomendo Teologia Sistemática de Horton. Horton continua sendo o meu chefe lá nos meus trabalhos na América do Norte. Ele é presidente da comissão editorial da Bíblia de Estudo Pentecostal, da qual, pela graça de Deus, sou membro. Eu tive o privilégio de fazer a tradução e a editação para a língua portuguesa. Eu creio que você tem a Bíblia de Estudo Pentecostal. O presidente daquela comissão é o autor desse livro, Teologia Sistemática. É um homem de quase 90 anos de idade, mas de uma lucidez incrível e uma vitalidade que, olha, francamente, traz inveja para muito jovem de 19, 20, 25 anos. Esse segundo que eu mencionei, de Schaeffer, está à venda no Brasil, em volume separado. Outro livro que eu recomendo como bibliografia, Teologia Sistemática de Eurico Bergstein. É muito boa. É também um livro de umas 400 páginas, mais ou menos. Então, ninguém vem dizer que não tem bibliografia auxiliar. A Bíblia eu não preciso mencionar. A Bíblia é suprema. Mais um livro que eu recomendo, a própria Bíblia de Estudo Pentecostal.
Se o irmão não tem, convém adquirir. Tudo lá é muito resumido, é claro. Um livro para a pessoa levar para a igreja, é claro que não pode ser uma coisa volumosa de 2.000. Então, muita gente reclama que as notas são muito resumidas. Mas é normal em Bíblia de estudo. Recomendo. Mas 2 livros que eu recomendo como bibliografia. O comentário pentecostal do Novo Testamento. No momento só temos do Novo. É grande, são quase 3.000 páginas, volume único. A casa agora está pensando em reimprimir, dividindo em 2 ou 3 volumes. A razão de ser publicado tão grande não são volumes, são causas que eu não devo explicar aqui, é perder tempo. Mas houve uma razão para isso. Então eu recomendo, porque esse comentário, os autores são homens de Deus, piedosos, cheios do Espírito, alguns deles são meus conhecidos, e portanto a gente tem liberdade de recomendar. E um último, que são muitos, eu recomendo apenas esses 6. Conhecendo as doutrinas da Bíblia, de Maya Perlman. Esse é lançado por Editora Vida. É um livro de mais ou menos umas 200 e quase 300 páginas, lançado em português já há muitos anos, há uns 40 ou 50 anos, muito bom. O autor, um homem que andou bem perto de Deus, bem perto de Deus. Se você não tem, procure esses livros. É meu dever, como professor dessa matéria, indicar fontes de consulta. Mas lembre-se, a Bíblia em primeiro lugar. Bom, prosseguindo agora com a nossa matéria, Teologia Sistemática, nós vamos primeiramente ler um versículo das Escrituras como ponto de partida e depois vamos pegar a apostila, que serve de embasamento, serve de roteiro para a pessoa não se perder. É normal. Vamos tomar o Salmo 119. 119. Também ontem pela manhã, na aula aqui da escola dominical, eu dei uma rápida informação para evitar curiosidade, porque é que eu estou com uns band-aids aqui no rosto. Band-aid, quem está perto está vendo band-aidzinho aqui, e outro pequenininho aqui, e outro. É simplesmente microcirurgia que eu fiz para remoção de sinais, por recomendação do médico, mas não foi nada de acidente, não foi nada de problema crônico, graças a Deus não. Mas é preciso manter os band-aid por alguns dias para evitar raio do sol direto e contágio. Então, se eu não der uma explicação, você fica curioso, o que é aquilo ali? E etc. E aí, em lugar de prestar atenção à mensagem, fica prestando atenção a isso. Há pessoas que não ligam para isso, mas há pessoas que, dependendo do tipo de temperamento, até o fim da escola bíblica, vai ficar olhando para o rosto. Então é essa a razão. Não se preocupe mais com isso aqui, mas eu não devo remover isso por conselho do médico. Salmo 119 é um versículo da palavra de Deus para ponto de partida. Lembre-se, a nossa carga horária é de 8 horas. Irá até quinta-feira, querendo Deus. E 8 horas passa rápido. Mas, por certo, os irmãos aqui, muitos dos irmãos e irmãs aqui, são alunos de cursos teológicos, curso que eu digo, curso curricular, e certamente terão a oportunidade de penetrar fundo. Mas não se esqueça de adquirir boa bibliografia, além daquelas que, por certo, você já tem. E outros livros, olha, eu para recomendar, eu tenho que examinar. Eu sou franco nesse assunto. E outra coisa, eu não tenho compromisso com as pessoas, só com Deus e com a Bíblia. De modo que esses livros que eu indiquei, eu recomendo. Que conheço os autores, conheço a matéria, e são pessoas que têm alto compromisso com Deus, com a Bíblia mesma,
para dizer só aquilo que a Bíblia diz, e compromisso com a igreja de Deus, que é o corpo de Cristo. Salmo 119, versículo 18. 119, versículo 18. Que diz assim: é uma oração. E eu creio que nisso aqui existe um princípio de ensino, de sempre ler a Bíblia com oração, sempre estudar a Bíblia com oração, sempre meditar na Bíblia, orando. Desvenda os meus olhos. Meus irmãos, é muita humildade do salmista que escreveu este salmo. Muita humildade. Ele confessar que era cego. Muitos de nós não temos essa coragem. Eu estou abrindo meu coração. Muitos de nós aqui esta tarde, nós que eu digo homens e mulheres, não tem essa coragem de dizer isso a Deus. Porque a pessoa se acha autossuficiente. Deus ia deixar de abençoar um homem desse? Com uma humildade dessa? Nós teríamos coragem de, no momento certo, no lugar certo, dizer isso que ele disse? Desvenda os meus olhos. Em outras palavras, Senhor, eu sou cego. Querendo dizer, diante da grandeza da revelação divina, que transcende nossa mente, é melhor dizer que somos cegos. Sim, mas essa passagem eu já entendo. Entende até que ponto? Desvenda os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. Estou deixando esse versículo como meditação, essas 8 aulas e esses dias de escola bíblica até quinta-feira, o nosso horário. Desvenda os meus olhos. Uma oração a Deus. Desvenda os meus olhos, os olhos espirituais, os olhos da alma, para que eu veja. Mas eu já vejo, irmão Gilberto, mas você vê até que ponto? A verdade divina que você conhece não é só aquilo que você sabe. É muito mais do que você nem imagina. Sim, mas esse versículo aqui, eu acho que já esgotei o máximo. Bobagem. Não faça uma coisa dessa. Só Deus sabe até onde vai aquele texto. Então é melhor falar como salmista, para que eu veja. Porque aquilo que nós achamos que já entendemos o suficiente, se nós orarmos e jejuarmos e buscarmos a Deus, lá se vem mais luz, mais revelação, mais inspiração, mais ordenamento, mais riqueza. Certamente era isso que movia o salmista, quando ele contemplava. Agora imagine se esse salmista tivesse já o restante da Bíblia. Porque quando ele disse essas palavras, a Bíblia era apenas uma parte, a parte daquele tempo. E hoje que nós temos o Novo Testamento, você e eu temos desculpa? Temos desculpa nada, irmãos. Hoje nós temos a revelação completa. Então nós somos ainda muito mais abençoados. Desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. A palavra de Deus é chamada aqui de lei, aquilo que rege, aquilo que dirige, aquilo que decreta, aquilo que de fato conduz, lei. Neste salmo, a palavra de Deus é mencionada com vários nomes. E muita gente pensa que é poesia porque o livro é poético. Você sabe que o livro é poético por causa do gênero, não é por causa do conteúdo. O conteúdo é inspiração divina. Certamente é Deus dizendo que cada nome desse revela um lado da palavra de Deus. Aqui nesse versículo, ela é chamada de lei, a lei do Senhor. Bom, irmão, tomemos a apostila, o irmão certamente tem cópia. E a escola nos solicitou para estudar 4 pontos de teologia sistemática. O primeiro, no índice, é uma introdução à teologia, uma espécie de visão panorâmica, uma ideia geral de teologia, não é teologia bíblica, sistemática. O segundo ponto, nós estamos dando uma olhada no conteúdo, querendo Deus, até quinta-feira. Também esqueci-me de dizer que a Casa Publicadora tomou providência junto ao pastor Edgar, o pastor José Pimentel de Carvalho, que é o presidente,
para gravar essas aulas. Os irmãos estão vendo o equipamento aqui ligado. E irmão Eliel Gabi, eu creio que ele está aqui por perto, né? Eliel, você está onde, Eliel? Aqui está Eliel. Então, a casa tomou providências para gravar. E uma explicação poderá ser útil. É uma experiência que a casa está fazendo. E, por certo, vai dar certo. São muitos pedidos, irmãos, aqui do Brasil e do mundo de fala portuguesa, e também pessoas que não falam português, pedindo mensagens. Hoje, fita cassete praticamente não existe mais. Quem tinha, tem, acabou. Mas hoje é CD, DVD, etc. Essa área avançada. É muito pedido. As livrarias, diretamente à casa, eu trabalho lá e sou testemunha disso. E a casa sondou, anotou os pedidos, examinou e decidiu. E a experiência está sendo iniciada aqui em Curitiba. É por isso que o irmão Eliel está gravando. É claro que esse material vai ser depois editado direitinho. Eu cheguei a falar para o diretor, o irmão Ronaldo, não será melhor gravar isso em estúdio? Porque a gravação tem outra qualidade, etc. Ele disse, não, eu prefiro gravar em público para ver o auditório, de modo que o seu rostinho aí vai sair para todo o Brasil, para o mundo. Venha bonito cada dia para cá. Bem penteado e sorrindo sempre. Porque tem pessoas que vêm para cá, às vezes, com a cara de missa de 7º dia. Não dá, irmão. Eu sabia que vocês iam rir. Cara de missa de 7º dia. Aquele semblante descaído. Venha para cá sempre contente, etc. Os homens direitinho, barbeados e etc. E as mulheres, enfim. Porque o seu rosto, você está sendo filmado e isso vai girar pelo Brasil e pelo mundo. De vez em quando, irmão Eliel vai enfocar o auditório, a plataforma, os pastores aqui. Eu peço que os pastores aqui, os alunos, pensem nisso. Porque às vezes a pessoa está distraída, uma perna no Ocidente, outra no Oriente, uma coisa parecida assim. E isso na filmagem não fica bem. Essa palavra de advertência eu creio que poderá ser útil, que o irmão Eliel Gabi está filmando para fim, atendendo um início de um projeto da Casa Publicadora. Ou seja, gravação de mensagens evangelísticas, que não é o caso aqui da escola, mas a casa vai entrar por esse caminho. Gravar mensagem evangelística de nossos irmãos evangelistas e pregadores. E gravar também, filmar mensagens de ensino, didáticas, na área como da Escola Bíblica de Curitiba. Então, graças a Deus, que a escolha começou por Curitiba. Eu dou graças a Deus quando orava hoje pela manhã, irmão Marco Antônio. Irmão Marco Antônio estava por aqui, mas deve ter descido. Eu estava hoje de manhã orando e dando graças a Deus. Só Deus sabe, meus irmãos, as bênçãos resultantes desta escola desde que começou. Eu venho colaborando, agora completou 20 e poucos anos. Com raras exceções tenho faltado. Mas só Deus sabe as bênçãos resultantes na vida dos alunos durante esta escola, desde o seu início. Conversões, vidas transformadas, mensagens candentes, que quando são retransmitidas com oração e unção, produzem resultados maravilhosos. Enfim, edificação em todos os sentidos, louvado seja Deus. Eu sei, meus irmãos, que para a igreja é um grande investimento, e eu não sei quem paga a conta, nem é meu papel saber, o meu dever é orar, mas é claro que, mas eu não paguei uma inscrição, mas o investimento da igreja, só Deus sabe até onde vai, mas Deus recompensará, a igreja em Curitiba, o ministério, a presidência, a secretaria, a diretoria, enfim. Mas que enquanto Jesus não voltar, que essa escola prossiga. Quantos podem dizer amém? Amém. Glória seja a Deus. Então foram 4 unidades. A primeira, uma introdução. A segunda, a criação e a natureza do ser humano, ou seja, a criação e a natureza do homem. O terceiro, o pecado e sua origem, natureza, descrição e consequências. As 2 aulas que eu vou ministrar agora à tarde, esta e a próxima, vão chegar até o início dessa terceira unidade. Espero em Deus, com a dosagem do tempo.
Mas essa terceira unidade de ensino é bastante ampla. O pecado, sua origem, natureza, descrição e consequências. E é claro que dentro do esquema das aulas, que são apenas 8, nós temos que nos manter dentro de um controle, porque o campo é vastíssimo. Eu vou ver se nesse ponto 3, nessa unidade 3, eu vou ver se dá para encaixar, pelo menos falando, pecados que não tinham perdão no Antigo Testamento. Havia uma série de pecados que quem cometesse não tinha solução, era morte na certa. Você conhece isso na Bíblia? Era um total de 27. Era um múltiplo de 3. E o pior, esses pecados têm seus correspondentes hoje no Novo Testamento, só que no sentido espiritual. Significa que o repúdio de Deus continua. Aqueles pecados, hoje sim, hoje tem perdão, porque a obra que Jesus consumou é perfeita. A lei não era, a lei era um sistema incompleto. É só estudar a Epístola aos Hebreus e o Antigo Testamento. Graças a Deus pelo livro de Hebreus, que é uma riqueza para se interpretar a lei. Mas havia 27 pecados. Não tem mais nem menos do que 27 que não tinham perdão. O irmão já pensou quando alguém cometia um pecado daquele? Ele podia se despedir. Era morte na certa. E no Novo Testamento, lá estão os 27, só que no sentido espiritual. Ou seja, a pessoa que os cometer vai saber que o repúdio de Deus é o mesmo. O repúdio são pecados hediondos. Não sei se o tempo dará para incluir isso verbalmente. Eu não quis colocar na apostila porque o campo é vasto. Só para descrever os 27 ia tomar quase todo o papel. A quarta unidade. Eu estou dando uma olhada no esboço. A quarta unidade de teologia sistemática. A missão integral. Não é apenas missão. É a missão completa. A missão da igreja, a gente pode abordar, quem sabe numa mensagem, num devocional, mas o pedido da escola é a missão integral, completa da igreja. Esta é a quarta unidade e é também a última. Então vamos diretamente ao assunto. Eu vou tirar meu paletó porque está esquentando. Glória seja o nome do Senhor. Vamos então à introdução. A introdução que eu digo deste grupo de aulas. Não significa uma introdução à teologia sistemática como um todo. Mas se você pegar uma fonte de consulta, dessas que eu indiquei, ou outras que o irmão tenha, você vai ver que geralmente as introduções é 20, 30, 40, 60 páginas. O de Schaeffer, esse que eu indiquei, parece que são 60 páginas de introdução. Porque teologia sistemática é aquilo que a gente chama rainha das matérias. Você já fez seminário teológico? Quantas unidades, quantas disciplinas teve o curso básico? Geralmente é uma média de 30, 25, 20, 30 por aí. E o médio? Lá se vai 20, 25 por aí. E o superior? Lá se vai 30, 40 por aí. De tudo isso, qual é o que nós chamamos de rainha das matérias? Esta bênção chamada teologia sistemática. É uma riqueza, graças a Deus. Introdução. A letra A trata dela como estudo. Estou lendo só os cabeçalhos. A letra B é a teologia sistemática concernente à lei do contexto. Ou seja, ai do estudante, se ele não for alertado, para durante o estudo que eu digo pelo resto da vida, desprezar o contexto. É esse o assunto da letra B. A lei do contexto na hermenêutica sagrada. A letra C, teologia bíblica. Não se esqueça que esse nome é técnico. Se uma pessoa não estiver prestando atenção, quando acordar, vai ficar na dúvida. O que é teologia bíblica? Toda teologia não é bíblica. Certamente a pessoa estava descuidado
E é por causa disso que eu volto a repetir. Esse título que está aqui é curricular. É técnico. Como tem a palavra banco, banco para você sentar em casa. E banco, o prédio onde você deposita dinheiro. Só que banco de colocar dinheiro é técnico. Em casa não é. Na Bíblia existe esse tipo de figura também. Então, aqui se trata de teologia bíblica como título de currículo. Mas nós vamos ver daqui a pouco, em teologia, o que é. Letra D. Doutrina bíblica. Em resumo, que às vezes confunde. Uma pessoa que não estuda, não viaja, não sei o quê, eles às vezes misturam doutrina mesmo da Bíblia, doutrina bíblica. Quando eu digo doutrina bíblica, os irmãos sabem que eu estou usando de redundância, mas redundância no ensino é normal, é uma das leis da pedagogia. Só que se puder, evite, porque doutrina com D maiúsculo, só na Bíblia mesmo. Mas às vezes tem gente que mistura doutrina bíblica com costume. Costume. Mesmo os costumes santos, eles chamam de doutrina. Evitemos esse erro. Costumes, se eles são costumes santos, originados da doutrina, não é o mesmo que doutrina. A matriz veio da doutrina. Que existe costumes que é simplesmente humanos. Eu não estou falando de costume como está no Novo Testamento. Muita gente diz que a palavra costume não está no Novo Testamento. Claro que tem muitas vezes. Se é costumes santos, originados da doutrina, então tem razão de ser. E aí vem os costumes. Então a letra D é uma nota sobre doutrina bíblica. Veja, doutrina bíblica é uma redundância. Eu sei que o auditório aqui tem muitos professores de faculdade, professores seculares. E não custa nada comer uma escola e dizer, mas toda doutrina não é bíblica. Meu irmão, em ensino, redundância é normal, para poder enfatizar. É claro que doutrina, se é extraída daqui, não precisa dizer bíblica. Mas eu estou dizendo porque em nosso meio muita gente mistura a doutrina essencialmente bíblica com costumes, mesmo os santos. E a letra E, o termo teologia, quanto à sua denotação e conotação. O termo teologia tem duas aproximações. Ele pode ser usado no sentido denotativo e conotativo. Nós vamos já dar uma olhada nisso, eu estou lendo só os títulos. E a última letra da introdução, a letra F, a classificação das doutrinas da Bíblia. Vamos então para a introdução, a letra A. Teologia sistemática é o estudo das doutrinas da Bíblia, tendo cada uma delas seus pontos, quer dizer, os pontos principais, agrupados sob tópicos devidamente desdobrados e com a devida referenciação bíblica. É a menor definição que eu posso dar de teologia sistemática. É o estudo das doutrinas da Bíblia, dividido em pontos principais de maneira lógica, encadeada. Senão não é estudo. Mas é só isso? Não, senhor. Desdobrados. E é só isso? Não. É preciso colocar a referenciação bíblica. A referenciação bíblica de apoio. Nunca menos de 2 referências. De acordo com a disponibilidade de papel. Graças a Deus que todas as doutrinas da Bíblia têm referenciação, umas mais, outras menos. Há doutrinas que a referenciação, a gente conta direitinho no original, algumas delas tem 700 vezes, há uma que tem 1845 vezes, graças a Deus por isso. Agora, nos livros, nas apostilas, a gente coloca 1, 2, 3. Prosseguindo na letra A. Teologia sistemática obedece a uma sequência adequada e lógica de doutrinas bíblicas. Não será por isso, irmãos, que na igreja muitos crentes, com boa intenção, bem intencionados, ficam confusos às vezes. Eles estudam a doutrina, só que sem ordem.
sem ordem. Ordem sem ordem lógica. E isso deve dar uma confusão. Não deixa de abençoar. Mas a pessoa está estudando como quem está subindo uma escada, começando de cima para baixo. Não faz nem sentido dizer isso. Escada tem que ser de baixo para cima. Já pensou querer subir uma escada começando de cima? Não sei, é uma frase manicômica. Não faz sentido. Por exemplo, a doutrina do pecado. Ela requer o prévio conhecimento da doutrina do homem. Então, nós vamos dar uma olhada nesse assunto, mas os irmãos viram que a escola trabalhou bem. Os irmãos viram na introdução, que nós vamos estudar um pouco da doutrina do pecado, mas antes vem a do homem, é o correto. A doutrina do pecado requer o prévio conhecimento da doutrina do homem. E esta, por sua vez, requer o conhecimento da doutrina de Deus. Foi Deus que criou o homem. Que criou o homem, segundo sua imagem. E assim por diante. Estou indo para a letra B da introdução. Na Bíblia, em se tratando de ensino, nada é dito de uma vez, nem uma vez por todas. Não existe um só caso. O irmão está me ouvindo bem? Ou seja, qualquer princípio bíblico, qualquer axioma, qualquer princípio, qualquer verdade, qualquer doutrina, nunca é dito só uma vez. Às vezes aparece no livro de Levítico, e aí prossegue até o Apocalipse, de uma maneira ou de outra. Que, em outras palavras, é o mesmo que dizer a lei do contexto. Uma verdade, um princípio, uma doutrina começa aqui e prossegue ali, através dos livros da Bíblia, até o seu corolário, até o seu encerramento. Por que Deus fez isso? Ele tem razão. Deus sabe que tem muito crente preguiçoso. Deus sabe também que a terra tem milhares e milhões de novos convertidos, que são bebês espirituais. Deus sabe que na igreja tem crente que entendeu de não crescer. Não interessa para ele crescer espiritualmente. Então, Deus me perdoe, eu estou usando de franqueza, mas sendo sincero, querem ficar com pigmeus, por alguma razão que a gente não sabe. Deus é misericordioso. Então, as verdades e doutrinas e princípios estão esparzidos pela Bíblia fora. Talvez uma das razões sejam esta. Isso nos leva a quê? A uma coisa preciosa chamada lei do contexto, que é uma das leis da hermenêutica sagrada. Hermenêutica é uma ciência bíblica. Assim como existe ciência da aviação, tecnologia, informática, e química, e desenho, e não sei o quê, medicina, direito, são ciências. Existe, graças a Deus, ciências bíblicas. Uma delas é hermenêutica, que é gêmea da exegese. A exegese lida com o quê? Lida com palavras isoladas, no original. Você que é bom de português, você sabe em gramática portuguesa o que é morfologia. Morfologia em língua portuguesa ou em qualquer outra língua é o estudo das palavras isolada. Mas se eu colocar essa palavra no fio da meada do discurso, ela muda de sentido. É a sintaxe. Como você bem sabe, a mesma coisa acontece na Bíblia. Por quê? Deus vestiu a Bíblia de linguagem humana. Se Deus fosse usar a língua dele, quem é que ia entender? A língua do céu, a língua de Deus, a língua do trono, a língua dos serafins. Então Deus, na sua misericórdia, vestiu a Bíblia de linguagem humana. Eu estou dizendo no original. Eu não estou falando de língua portuguesa. O que nós temos aí no nosso banco é uma tradução. É a mesma coisa que aconteceu com a outra versão da palavra, a palavra viva, o Senhor Jesus Cristo. Ele se encarnou, ele se tornou um ser humano, menos no que tange ao pecado. Então, voltando a essa linha de pensamento, nós temos aqui a lei do contexto. Uma verdade, um princípio, uma doutrina aparece no livro de Gênesis e vai embora, até, quem sabe, o Apocalipse. Algumas terminam antes, outras vão até ali. É dever do estudante, do pastor,
do professor, do crente em geral, com a graça de Deus, penetrar nessa área e não acaba mais, não acaba mais, não acaba mais. E quanto mais se estuda, mais dá prazer, mais convicção, mais alegria, mais glória a Deus, mais firmeza na fé. Louvado seja Deus por sua palavra. Os irmãos já imaginaram se nós não tivéssemos a palavra de Deus? Já pensou a Babel, a confusão que haveria no mundo? Cada um, como se diz na brincadeira, vendendo o seu peixe? Mas não, nós temos a palavra. A tua palavra é a verdade. E não se esqueça, a lei do contexto, muita gente pensa que o contexto da Bíblia é somente a parte que vem antes e depois do texto. Não, meu irmão, isso aí é a definição popular. Mas em linguagem mais profunda, há 6 tipos de contexto na Escritura. Você já estudou isso? A contento, em cursos, ou não sei como. Há 6, meia dúzia de tipos de contexto. Na leitura da Bíblia, não é preciso. Você sabe o que é leitura. É um contato visual da pessoa com o texto. Aquilo que nós fazemos cada manhã, ou à tarde, ou à noite, refletindo, meditando e etc. Eu estou falando estudar, que significa dissecar o texto com a ajuda do Espírito Santo. Eu estou usando aqui uma linguagem médica. Aqui deve ter irmãos que são médicos e enfermeiros e sabem o que é dissecar. O que é pegar um tendão, o que é pegar uma víscera, o que é pegar um tecido do corpo, um pedaço de músculo e dissecar, ou seja, reduzi-lo à expressão mais simples. É estudar com a graça de Deus e a direção do Espírito Santo. Aí o contexto é importante. Esse ponto eu não desdobrei, porque não havia espaço para isso. A escola é limitada, a aula é limitada, são 8 aulas, mas os 6 tipos de contexto vai ficar na gravação. Eu só posso ler os títulos. Nosso horário está quase findando da primeira aula. Os 6 tipos, isso aqui é a letra D da introdução. Nada na Bíblia, nada é dito de uma vez. Nada que eu digo, não se esqueça. É quando se trata de um princípio bíblico, uma verdade bíblica ou uma doutrina. Sempre, pela graça de Deus, ela é reiterada, mais luz, até chegar ao auge. No estudo, há 6 tipos de contexto. O primeiro é o chamado contexto geral da Bíblia. Em outras palavras, na Bíblia não há erro. Na Bíblia também não há contradição. Mas há um lugar aqui que eu aceito, porque é a Bíblia, mas não entendo, é uma incoerência. Não diga isso. Na Bíblia não há contradição. A Bíblia é inerrante no original. No original. Esse é o contexto geral. Ou seja, a Bíblia toda ela é análoga. Você sabe o que é análogo? Analogia. Ou seja, não há contradição. A analogia é um princípio fundamental. Esse é o contexto geral. Ou seja, precisamos aprender a ver a Bíblia de perspectiva, como que está no pico de uma montanha, olhando para a praia, olhando para o solo, vendo como um todo. Há um segundo tipo de contexto, muito importante da hermenêutica, que é o contexto imediato. O nome já está dizendo, contexto imediato é aquele que fica logo antes da passagem que eu estou lendo e logo depois. Quase todo crente sabe disso. Mas há um terceiro tipo de contexto, que não é fácil, chamado remoto. Remoto, ou seja, uma declaração está feita aqui e o complemento, a declaração está feita, digamos, em Levítico ou em Êxodo. O outro complemento está lá no livro de Esther. Mas é a mesma coisa. Já pensou como seria interessante se pudesse dar exemplos práticos? Pegar o próprio texto agora e dar exemplo? Desperta muito o interesse do estudante. Se o irmão está com a memória boa e acompanhando aqui o microfone direitinho, não está distraído com nada nesse momento, para ter uma ideia do contexto remoto como é importante. Muita coisa que você diz não bate, é uma contradição, meu Deus, eu não vou discutir, eu aceito, mas isso aqui não dá para entender. Pode ser o remoto. Um rápido exemplo, rápido mesmo.
Alguém se recorda das pragas que Deus enviou sobre o Egito antes de libertar Israel? Foram 9 pragas, lembra? 9. A turma por aí diz que foi 7, mas que nada. Foram 9. 9 pragas. Pragas terríveis, lembra? A praga das rãs, não sei o que lá, e lá se vai, cada uma pior do que a outra. E quando a gente lê ali no livro de Êxodo, fica dizendo, puxa vida, mas não é fácil, foi muito sofrimento, aquele povo sofreu muito, e o povo sofreu aquela catástrofe. Resultado, pode chegar a uma má incompreensão a respeito de Deus, a respeito do Antigo Testamento. Se você pegar o contexto remoto, que fica lá na frente, lá muito distante, num livro muito distante, lá está dito que aquelas pragas visavam os deuses do Egito. O Egito era repleto de falsos deuses, e pode ver que cada uma das 9 arrasou com um daquele deus, mostrando a supremacia de Jeová. Eles ficaram 400 anos no Egito só no meio daquele povo idólatra. Não conseguiram aprender nada, é claro. Eles não tinham nada de Deus. Quando você compara a praga das rãs e aquela da saraiva, pode ver que cada um foi atingindo uma daquelas divindades falsas dos egípcios. O contexto remoto, lá na frente. Mas há um quarto tipo de contexto muito importante para o estudante, que é o chamado contexto referencial. Esse nome é técnico. O que é referencial? Cada versículo da Bíblia estudado numa Bíblia, não digo com referência, porque a referência são pouco, o espaço é muito curto. Eu digo no manual de referências bíblicas. Cada versículo contém, lá se vai, 5, 8, 10, 15 referências paralelas. O que é a referência bíblica? É um paralelismo da Sagrada Escritura. Este contexto é muito importante, o chamado contexto referencial, em que cada referência aumenta a verdade, esclarece um detalhe, e o crente que puder estudar a Bíblia dessa maneira é muito abençoado. Se a sua Bíblia tem referências, ótimo, mas mesmo assim não vai adiantar muito. Melhor é você comprar um manual de referências bíblicas, como aquele que contém mais de 1 milhão de referências. É mais ou menos isto aqui. Aí ajuda, muito mais. E existe um quinto contexto da Bíblia, são 6, o chamado contexto histórico. E o nome já está dizendo, envolve rios, montanhas, e povos, e línguas, e não sei o quê. Quando o faraó colocou um anel na dedo de José, e muita gente vibra com aquilo, puxa, foi muita consideração. O rei, o monarca, colocar um anel no dedo, mas eles se esquecem de estudar o contexto histórico para saber o que significa aquilo ali. Então o contexto histórico é extraordinário. Quando foram colocar ungüentos e perfumes no túmulo de Cristo, a gente fica agradecido a Deus, etc. Mas pega o contexto histórico. Quando aquela mulher também quebrou o vaso de alabastro e ungiu, pega o contexto histórico. É uma riqueza, lança muita luz. Quando, por exemplo, Paulo foi açoitado em Filipos, e diz que foi açoitado com varas. Não foi açoitado com um chicote, foi açoitado com varas. E terrível, o contexto histórico. E tem o 6º contexto, que é o chamado contexto literário. Também é uma riqueza. O contexto literário é o que estuda a Bíblia quanto aos gêneros literários. E um dos gêneros literários mais usado na Bíblia é o figurado. É muita figura de linguagem. Muita figura de linguagem. Uma riqueza. Voltemos para a introdução e vamos dar uma olhada na letra C. Teologia bíblica. Para o estudo sistemático e didático das doutrinas da Bíblia, teremos que adotar uma forma o sistema de agrupamento. Eu acho que você há de concordar comigo. Como é que eu vou estudar mesmo, de maneira metódica, a Bíblia ser um sistema de estudo? E a meu ver, não é a meu ver, eu sou muito pequeno para dizer isso, mas os grandes, os doutores da Bíblia, todos estão de acordo que o melhor é teologia sistemática. Até agora não se encontrou outro sistema. Então, voltando para o estudo sistemático e didático das doutrinas da Bíblia, teremos que adotar uma forma, o sistema de agrupamento. A teologia sistemática serve muito bem para isso.
Mas deve-se primeiro estudar, e estudar sempre, a teologia bíblica ao lado da teologia sistemática. Teologia bíblica é a revelação divina, progressiva, através somente da Bíblia. Em outras palavras, é o estudo da Bíblia pela Bíblia somente. Sim, mas isso eu já faço. Quem sabe se, com todo respeito a você, você não faz isso lendo. Quantas vezes você já leu a Bíblia? 13 vezes, 20 vezes, 40 vezes. Maravilhoso. Mas não é estudo, como eu estou dizendo aqui. Estudo. Ou seja, um aluno, um crente, um obreiro para teologia bíblica, ele tem que ter base. Ele tem que ter fundamentos para isso. Do contrário, como é que ele vai fazer esse tipo de estudo? Por que, irmão Gilberto? Teologia bíblica, que é o título técnico desse trabalho, é o estudo da Bíblia somente com ela. Então a pessoa tem que ter fundamento para poder fazer isso. Do contrário, como ele poderá avançar? Agora, para o estudo das doutrinas, não tem método melhor do que a teologia sistemática. Mas imagine estudar a teologia sistemática sem estudar a teologia bíblica, que é justamente o estudo da Bíblia pela Bíblia. É preciso o Espírito Santo, é preciso unção de Deus, é preciso a pessoa ter substrato, quem sabe cursos e etc., maturidade, mas não acaba mais. Não tem fim. Letra D. Doutrina bíblica. Doutrina é um ensino da Bíblia. Existe segredo nisso? Eu não sei porque tem pessoas que levam tanto tempo, fazem circunlóquio. Minha gente, o que é doutrina na Bíblia? Um ensino bíblico normativo. Um ensino. É uma coisa didática, terminante, final. Ou seja, Deus disse, está dito. Não tem arrodeios. É uma verdade absoluta. Doutrina é um ensino da Bíblia normativo. É normatizador. Ou seja, não há substituto. E terminante. E final. Ou seja, quando João, o apóstolo, escreveu o Apocalipse, enxugou a caneta e guardou naquele depósito, acabou a revelação divina escrita. A partir dali, o que vier é fraude, é farsa, e tem surgido, e continua surgindo. Agora mesmo, aqui no Brasil, um pastor da Assembleia de Deus escreveu um livro sobre a vida de Cristo entre os 12 e os 30 anos, que a Bíblia silencia. O irmão conhece a Bíblia e sabe que por volta dos 12 anos, ele esteve na Páscoa, e depois ele só aparece em cena lá no batismo. Deus quis que fosse assim, e aqueles anos estão justamente no anonimato. Agora diz que um querubim, ou foi serafim, uma coisa assim, se apresentou para esse pastor e deu todo o relato com a ajuda da Virgem Maria. Sim, com a ajuda da Virgem, que é a mãe. E o livro está, eu não estou dando detalhes, porque não é ético fazer isso aqui. Eu estou apenas querendo ilustrar, e você já sabe que isso é falso. Porque quando chegou o Apocalipse e disse lá, ora vem Senhor Jesus, amém, pronto, encerrou a revelação divina. É isso que nós estamos dizendo aqui. É um ensino normativo, terminante e final, derivado das Sagradas Escrituras, como regra de fé. Mas é só regra de fé? Não, é regra de prática de vida. Regra de fé é o nosso relacionamento com Deus. Mas o crente também tem o lado da vida, do testemunho, da compostura, do viver. É o lado que nós estamos dizendo aqui, como regra de fé e também como prática de vida. É muita gente, meus irmãos, em nossa igreja, igreja que eu digo é igreja cristã, não importa se é Assembleia de Deus ou não, que vive uma vida cristã medíocre, inexpressiva, por causa de desprezar essa segunda parte.
Doutrina é regra de fé, comunhão com Deus, salvação, comunhão com Deus, vida cristã profunda, vida consagrada, mas também é regra de vida. Como viver a vida cristã? Até a nossa igreja Assembleia de Deus, quem conheceu a Assembleia de Deus há muitos anos atrás, nessa parte, nota hoje como é que as coisas estão entrando para um caminho difícil, de não querer ligar a importância para a Bíblia como regra e prática de vida, do viver, e isso é no sentido horizontal, ou seja, no sentido social. A letra F, aliás, a letra E, a teologia quanto à sua denotação e conotação. Eu já dei uma rápida palavra sobre isso, eu acho que não convém demorar muito aqui. Denotação é o sentido principal, e conotação é o sentido secundário. O termo teologia no sentido denotativo, ou seja, o sentido principal, o sentido pesado, é o estudo da pessoa de Deus. E a teologia sistemática trata desse assunto. Dependendo do espaço do livro, ora é pouca coisa, ora é muita coisa. Por exemplo, a obra de Schaeffer, ele tem, se eu não me engano, 100 e poucas páginas, só tratando de teologia, a pessoa de Deus. Esse é o sentido denotativo. Mas a teologia tem um lado conotativo. Vamos ver agora. O termo teologia, no sentido conotativo, é o estudo das doutrinas. Qualquer doutrina da Bíblia. Então, de vez em quando, a pessoa se usa microfone, prega pela rádio, ou escreve artigo, boletim da igreja, tem que tomar cuidado com isso para evitar um erro. Teologia tem um sentido denotativo, que é o estudo a respeito da pessoa de Deus. É um estudo profundo. E é claro, parcial, porque quem pode penetrar? Como disse Jó no capítulo 10, quem é que pode chegar a Deus? Quem é que pode chegar à perfeição de Deus? Quem pode chegar ao caminho de Deus? Ninguém. Mas Deus é tão bom que ele não se fechou num casulo. Só eu criei o céu, criei a terra, criei o homem, criei o mar. Eles agora aqui cuidem. Não. Deus não é deísta, Deus é teísta. E ele, por sua graça, se revela nas Sagradas Escrituras. Mas não é só através das Escrituras, ele também se revela através da natureza. Natureza que eu digo com N maiúsculo, a criação. Ele também se revela através da consciência. Se a consciência for uma consciência limpa, uma consciência santificada, uma consciência ativada pelo Espírito Santo. Mas qual é a maior revelação de todas? O Filho, o Senhor Jesus Cristo. Ele veio para dar a revelação plena. Então, não se esqueça que teologia tem o sentido denotativo e conotativo. Conotativo é teologia significando doutrina por doutrina por doutrina. Letra F, que é a última da introdução. Eu acho, irmão Marco, que ainda temos um minuto. Bom, que bom, vamos correr e aproveitar esse minuto. Letra F da introdução. A classificação das doutrinas da Bíblia. O irmão já entendeu que quando se fala de classificação, pode ser do corpo humano, pode ser de um prédio que se vai, enfim, ferramenta, classificação. Você já entendeu o que significa? Ordem. Primeiro, segundo, terceiro, A, B, C, D, F. Primeiro, classificação é ordenamento. Ordenamento. As doutrinas da Bíblia, elas devem ser estudadas com ordenamento. Não vá confundir ordenamento com ordenação. Eu estou falando de ordenamento, colocar algo em ordem. E veja na letra F. Para fins de estudo, eu dou inclusive um alerta aqui. Muitos crentes e igrejas não conseguem se aprofundar no estudo e compreensão das doutrinas, porque estudam sem organização, sem método, sem ordem, sem sequência, sem propósito, sem muita atenção e sem muito interesse. Para fins de estudo, todas as doutrinas da Bíblia podem ser situadas em 3 grandes grupos. É claro, meus irmãos, tem muito mais de 3. Eu estou dizendo de maneira global. 3 grandes grupos. O primeiro, doutrinas da salvação.
Então, meu conselho, se você é um crente novato, um obreiro novato, é que dê prioridade a esse grupo. Ah, mas eu não aguento, irmão. Tem uma coisa aqui que parece uma coceira, eu tenho que avançar. Controle-se, peça graça a Deus e estude primeiro as doutrinas da salvação. Seu espírito, com a graça de Deus, e estude com prioridade as doutrinas da salvação. São mais ou menos umas 25. Eu digo mais ou menos porque depende da maneira de agrupá-las. E já pensou quanta riqueza não há num conjunto de 20 a 25 doutrinas? Essa é a primeira prioridade. A segunda, as doutrinas da fé. Em outras palavras, da vida cristã. A palavra fé é uma figura, uma sinédoque. Fé significando a vida cristã, que é um conjunto de umas 35 a 40 grandes doutrinas da fé cristã. Ou seja, Deus colocou em sua palavra doutrina para todas as necessidades da igreja, todas as necessidades do crente. Essas doutrinas precisam ser conhecidas, disseminadas, obedecidas, postas em prática para uma vida vitoriosa. Veja o terceiro grupo: doutrinas do porvir, ou seja, das coisas futuras, que é uma média de 10 a 15. Depende da maneira de agrupá-las. Às vezes o livro é um livro assim de 100 páginas, mas às vezes é uma obra de 500 páginas e o autor tem espaço para desdobrar. Mas é uma média de 10 a 15 grandes doutrinas do porvir. Mas se lembre, em terceiro lugar, não será essa a razão porque é tanta gente confusa com escatologia? Mas aquela besta que aparece lá e aquela outra, e o número 666, e aí começa a criar problema, inventar isso e aquilo. Deveria primeiro estudar o grupo de doutrinas da salvação, porque tudo parte dali. Então, alguma coisa sobre classificação das doutrinas da Bíblia. A unidade número 2, a criação e a natureza do ser humano, ou seja, do homem. Agora, quando se diz do homem, teologicamente está certo. Se não for dada uma explicação na congregação, as mulheres se ofendem. Mas elas deviam saber que a palavra mulher está incluída na palavra homem, na Bíblia. A palavra mulher está incluída na palavra homem na Bíblia. Mas muitas vezes a mulher, devido muitas vezes imaturidade, ser nova convertida, se ofende. Está vendo? A Bíblia discrimina. Deus também discrimina, se bem que é uma blasfêmia dizer isso. A Bíblia diz: quem és tu que discute com Deus? Está lá em Romanos 9. Quem és tu que discute com Deus? Então é uma blasfêmia. Mas o termo mulher, quer abrir a Bíblia rapidamente antes de tomar a apostila? Abra no livro de Gênesis capítulo 5. O termo mulher está incluído no termo homem. Não na formação, na criação. Veja no capítulo 5 de Gênesis. E localize os versículos 1 e 2. Então, quando se diz, teologicamente falando, homem, no ensino, é claro, a mulher está incluída. Então, as mulheres que estão fazendo a escola bíblica, entendam isso, que nós estamos falando com você também, apesar de ser de sexo diferente. 5 versículos 1 e 2. Este é o livro das gerações de Adão. No dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. 2. Macho e fêmea os criou, e os abençoou, e os chamou pelo nome Adão. Pode olhar na sua Bíblia. Deixa o microfone um instante e pega a sua própria Bíblia. E os chamou pelo nome Adão. Como está na língua hebraica, é uma clareza tremenda, mais do que em português. Se bem que aqui está claro. Mas quem sabe se um leitor não diz, será que não foi problema na tradução? Mas aqui se trata da criação genérica. Eu só respondo perguntas por escrito, por favor, devido a aula ser muito curta. Se os irmãos tiverem alguma pergunta ligada à minha matéria, eu peço que redija
Redija com calma, talvez depois da aula. Eu nunca respondo pergunta na hora. Eu levo perguntas muito a sério. Eu sou metódico com isso. Eu entendo que quem pergunta quer saber. E é claro que uma resposta na hora, se for demorada, podia ser melhor. Então, caso algum irmão tenha pergunta que eu digo, pergunta sensata, perguntas justas. Eu aconselho escrever, de preferência num papel grande. Evite usar papelzinho pequeno, porque se perde. E não traga para mim, traga para a escola, deixe com o coordenador. Senão pode também esquecer aqui no púlpito. E eu gosto, modesta parte, de considerar as pessoas. Para mim, a pessoa é muito importante. E qualquer desconsideração, às vezes, cria uma dificuldade. Então, o versículo 2 diz, e os chamou, veja se não está no plural. E os chamou, ele e ela, pelo nome Adão. Mas aqui o que é? A criação genérica, o gênero humano. E afinal de contas, a mulher não foi retirada do homem? E o interessante, irmãos, é que muita gente pensa que foi uma costela só. Mas a Bíblia não diz uma costela, você já leu o restante da Bíblia? Que quase sempre é uma costela e etc. E aí vem as brincadeiras. É por isso que a mulher é muito dura, porque costela é osso e não sei o quê. E começa com brincadeira. As mulheres às vezes têm vontade de pegar um pau e bater, porque pega o restante da Bíblia para ver. Pega o contexto da Bíblia para ver. Não foi só costela. Leia depois. Mas veja, a mulher como gênero humano está incluída no homem. E os chamou pelo nome Adão. E como é que depois ele chamou Eva de Eva? Aí não foi criação, foi formação. Foi quando Deus materializou o corpo dela, assim como materializou o dele, e reduplicou o nome Adão. Voltemos para a apostila. A segunda unidade, que é a criação e a natureza do ser humano. Vamos dar uma olhada no esboço. Eu espero que você esteja com a apostila, que é o material que serve de roteiro para o professor. A gente pode, é claro, dar aula só com a Bíblia, é só marcar e fazer sinais. Mas é interessante o aluno levar a matéria para casa, esboço, porque ele tem a vantagem de consultar pelo resto da vida. Eu não sei se os irmãos vêm arquivando esse material e encadernando. Talvez aqui tenha alunos que estão frequentando a escola há 10, 15, 20 anos, e quem sabe você já não tem muito material encadernado, etc. Vamos dar uma olhada no esboço do ponto número 2. A letra A criação do universo por Deus. Letra B, o propósito eterno de Deus na criação, inclusive do homem. A letra C, os termos bíblicos aplicados pela Escritura ao ser humano. Por que é que a Escritura usa tantos termos? Quem sabe se não tem um aluno curioso. Mas qual é a razão? Não bastava Deus usar um termo, mas usa uma coleção. Deus tinha propósito nisso. Temos que entender que cada nome desse é um ensino para a igreja. Letra D, a origem da raça humana. Os irmãos já notaram que para nós que somos evangélicos conservadores, graças a Deus avivados, e certamente aqui a maioria é pentecostal, eu suponho que nós temos aqui irmãos de outras denominações, se é verdade, são muito bem-vindos, é uma bênção tê-los aqui, mas a maioria aqui são pentecostais. E, portanto, hão de entender que nesses nomes há uma riqueza para a igreja de hoje. A origem da raça humana. Vamos para a letra E. Os componentes básicos do ser humano. Só aqui, meu irmão, num curso teológico de longa duração, você tem matéria o que aqui? Para talvez 3 semestres, a grosso modo, sem exagero nenhum. Quem sabe 3 semestres, 1, 2, 3. E numa escola bíblica a gente dá apenas uma noção. Os componentes básicos. Ou seja, não vamos descer do ser humano. Vamos para a letra F do esboço.
A origem da alma. É claro, meu irmão, quando eu digo alma, também estou dizendo a origem do espírito. Mas não vá pensar que alma e espírito é a mesma coisa. Mas, irmão, o livro tal não diz que tem dicotomia e tricotomia. Fique com a Bíblia primeiro. Fique com a Bíblia primeiro. E dicotomia e tricotomia. Estude para saber o que dizem. Eu também faço isso. Agora, qual é a minha autoridade? A Bíblia só. Sim, mas o doutor fulano de tal. Ótimo, mas deixa ele para lá. Pega primeiro a Bíblia. Eu sei que muita gente aqui está dizendo, não é possível, irmão Gilberto é um retrógrado, é um quadrado. Não dá. Pode deixar eu com o meu quadradismo, mas eu ficarei com a Bíblia até o fim. Respeito o pensamento dos outros no ensino. Eu estudo para saber o que eles dizem, mas a minha fonte suprema é e continua a ser a Bíblia. E espírito e alma não são a mesma coisa, são duas entidades distintas. Agora são inseparáveis, é só estudar a Bíblia. Então, por favor, na letra F, quando eu digo origem da alma, é claro que eu estou dizendo também e do espírito. Por quê? Porque os dois são inseparáveis, mas são distintos. São distintos. Letra G. Eu sei que aqui tem irmãos que fazem teologia e dizem, e agora, irmão Gilberto, que eu estou fazendo mestrado e defendendo minha tese, como é que eu fico? Ore a Deus e dê um jeito. Dê um jeito. Dê um jeito. Mas lembre-se, não confunda o que a Bíblia diz com o que os homens dizem. Aqui deve ter muitas irmãs que são professoras da faculdade, em área de filosofia, e estão também. Eu continuo dizendo, primeiro, a Bíblia. A Bíblia toda. E não apenas uma parte. E aquilo que os teóricos e etc. Ótimo, estuda, guarda, deixa lá no arquivo. Mas em matéria de fé e crença, a Bíblia. Letra G do esboço. A unidade da raça humana sobre a terra. Por que é que na terra tem raça amarela, como dizem lá no Oriente, a raça negra, a raça mista, não sei o quê, morenos e brancos, e cabelos louros, e cabelos encrespados, e os pigmeus lá do polo, e etc. Os índios que estão lá, hoje os índios estão muito avançados, mas ainda há comunidades aí pelo mundo afora, como seja a Sumatra, e lá na Ásia ainda bastante primitiva. Como é que foi isso? Esse ponto trata disso. A unidade da raça humana. Os irmãos estão vendo que é um ponto fascinante e estudantes da palavra de Deus precisam ficar firme aqui, porque a escola quase sempre ensina tudo. A escola não tem compromisso com a Bíblia. A escola não tem, o governo também não tem. É a igreja que tem. Então é a igreja que tem a mensagem certa. A letra G, desculpe, H. A imagem de Deus no ser humano. Esta verdade, meu irmão, é ensinada na Bíblia muitas vezes. E não é apenas no Novo Testamento. É também não é somente no Antigo, é também no Novo Testamento. A imagem de Deus no ser humano. Esse ponto nós vamos voltar e vamos dar uma olhada na letra I. Apenas o esboço, o título, o cabeçalho. Vendo a unidade como um todo. Para ter uma ideia geral do assunto que estaremos tratando. A letra I é a redenção do ser humano, ou seja, da humanidade. Ser humano é um termo meio vago, mas quando se diz humanidade, é todo o gênero humano. A redenção. Agora, não se esqueça que quando se trata de redenção, precisamos incluir a remissão. E você sabe biblicamente a diferença. Não é teologicamente, biblicamente. É claro que nós vamos entrar nesse ponto, eu estou apenas lendo os cabeçalhos. Quando a Bíblia fala de redenção, tem a ver com a pessoa do pecador. A pessoa. É tanto que quando a Bíblia trata de salvação, ela não lida primeiro com remissão. Cada vez que aparece a referência, primeiro a redenção. A redenção tem a ver com a pessoa do pecador. Espírito, alma, corpo. A remissão
A remissão tem a ver com os pecados do pecador. É uma lástima que a língua portuguesa acabou com o verbo remitir. Pode ver que não existe. É uma lástima que a Academia de Letras colocou o verbo no arquivo e hoje nenhum estudante sabe o que é remitir. Mas o verbo continua de pé, só que no vocabulário não entra mais. Você tem o vocabulário ortográfico da língua, o VOLP? Procure lá que não tem. Mas, felizmente, no vocabulário de Portugal continua. Remitir, não é remeter. Remitir. De onde vem a palavra remissão. E tem gente, que inclusive pregadores, que confundem remissão com redenção. Remissão na Bíblia tem a ver com pecados cometidos e o seu perdão. Redenção não tem a ver primeiro com o pecado, tem a ver primeiro com o pecador. Esse ponto nós vamos tocar, é bastante lindo, profundo, rico e mostra a grandiosidade da salvação que Deus preparou para o homem. Deus trata primeiro da redenção, porque o primeiro problema é que o homem se vendeu ao pecado e se tornou escravo dele. Daí é que vem a prática do pecado, a chamada transgressão. Então, vamos voltar agora à letra A. Nós temos talvez ainda uns 25 minutos. Uns 25 minutos. Uns 30 minutos. Eu sempre lembro, porque é bom, ao mesmo tempo os irmãos sabem que é preciso ficar orando em espírito, e concentrado na Bíblia, concentrado no esboço, e não perder tempo. Não perder tempo. Letra A, a criação do universo por Deus. Meus irmãos, destas referências que eu coloquei nas notas, eu só vou conseguir ler uma ou duas. Não leve a mal, mas é tempo. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Logo que você puder, leia as outras todas. Eu não digo durante a escola bíblica, o tempo não vai dar. Mas, irmão Gilberto não leu essas outras. Não li porque não era possível. Agora, pelo menos uma. Eu não vou jamais me arriscar a cometer o erro, o pecado, de mexer com um assunto desse, sem tomar a palavra de Deus como substrato. Então, vamos para Gênesis. Capítulo 1 e versículo 1. É muito fácil encontrar, que é logo no preâmbulo da Bíblia. 1 e versículo 1 diz: no princípio, criou Deus. A Bíblia de Almeida, os irmãos estão vendo, ela se segue, arrisca a sintaxe hebraica. Em língua portuguesa normal, a gente diz Deus criou. No princípio, Deus criou. Primeiro o sujeito, depois o verbo. E é por uma das razões, porque a versão de Almeida, para estudo bíblico, é boa. Porque ela segue, pelo menos até onde é possível, a sistemática da gramática hebraica. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Ou seja, o universo, a criação do universo por Deus. Tomemos capítulo 2 e versículo 4, que não está na apostila, mas é apenas uma maneira de dizer que essa verdade é repetida, logo aí pertinho. 2 e versículo 4. Estas são as origens dos céus e da terra, quando foram criados no dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus. Os irmãos notaram a diferença do nome de Deus aqui? Se você não prestou atenção, eu quase que dizia, é grave. Lembra que no capítulo 1, versículo 1 diz, no princípio Deus criou. E por que que aqui no capítulo 2 e 4 diz, o Senhor Deus? Lembre-se que isso não é acaso. É a doutrina a revelação dos nomes de Deus. É um dos estudos mais compensadores da Bíblia. Você já fez isso ou já ouviu isso alguma vez? A revelação de Deus através de seus nomes. Então
Então, se não for dar uma explicação, você pensa que isso aqui ficou a talante do escritor, deu na cabeça dele. Não. Nunca diga isso com a Bíblia. Foi o Espírito de Deus que moveu o escritor. Se você pegar o capítulo 1, você verá que só diz Deus, 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 o capítulo 1 todo. Por favor, não faça isso agora não, o tempo não dá. Só aparece Deus. E você sabe que a palavra Deus aqui é difícil traduzir para português. No original é um plural. E veja, como traduzir para português? Não dá. Senão eu teria que dizer deuses. E aí fica pior, porque já vamos cair na idolatria. Resultado, está o problema. É preciso que um exegeta, um hermeneuta, com graça e sabedoria, explique. Ficou singular, mas o singular não resolve. Então, qual é a situação? A igreja de Deus, grande ou pequena, seja onde for, escola bíblica ou não, deve ter homens e mulheres com temor de Deus para penetrar nessas áreas. A revelação dos nomes de Deus. Deus se apresenta na Bíblia com uma coleção profunda de títulos. Eu estou dando apenas uma ideia. No capítulo 1, você vai ver que só diz D-E-U-S, Deus, Deus. Pode ver no capítulo todo. Quando chega no 2, muda. É Senhor Deus, Senhor Deus. E se você prosseguir, nós temos em casa, no arquivo, um estudo levantado sobre isso completo. Esgotamos o que a Bíblia diz de títulos. E eu me lembro da bênção que foi para a nossa igreja, quando ministramos esse estudo numa sequência de estudos, uma riqueza. Mas lembre-se, no capítulo 1 é Deus no sentido de plenitude. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. É um plural no original. É um plural. Mas aqui não. Aqui já é Deus como uma das pessoas da Trindade. Senhor, e o nome composto. Aparece a palavra Deus e a palavra Senhor, que eu não vou dar detalhe, não é o caso dessa escola bíblica. O nosso assunto aqui é tratar da criação do universo. Quando você chega no capítulo 4, aparece novo nome de Deus e vai através da Bíblia. Uma maravilha. A revelação de Deus através dos seus nomes. É muito compensador. Então o 2 e versículo 4 diz: estas são as origens dos céus e da terra, quando foram criados no dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus. O irmão notou aqui a diferença, que no princípio diz: são as origens dos céus e da terra quando foram criados. Ninguém sabe quando é que foi isso. Só Deus. Veja o final do versículo. Chegou o dia que ele fez. Criar, você sabe que criar significa elaborar o plano. Mal comparado, por exemplo, quando o engenheiro, digamos que ele cria uma ponte. Vamos dizer, uma ponte atravessando, digamos, uma grande área de lago, de rio, de mar. Ninguém se arrisca a construir uma ponte sem primeiro criar. Ou fabricar um avião sem primeiro criar. Ou fabricar um automóvel. É claro, é uma loucura. Primeiro é criado na mente, na prancheta, nos cálculos. E lá se vai anos e anos e anos de pesquisa, de consulta. Eu não sei se alguém trabalha aqui nessa área. Uma área que eu trabalhei já há muitos anos, naquela época do programa espacial, na época do programa Apollo, quando estivemos ali na NASA. Então, planejar, criar no sentido de planejar, não é fácil. Veja, no versículo 4 diz: são as origens dos céus e da terra quando foram criados. Mas no final do versículo diz: o Senhor Deus fez, ou seja, materializou, deu forma material. São as chamadas eras criativas. Eu não sei se você tem aquele livro, O Plano Divino através dos séculos, do falecido missionário Lawrence Walson, e se você tem o chamado Mapa das Dispensações, lá dá uma boa ajuda nesse sentido. As eras criativas, ou seja, transcende a nossa mente, mas está registrado na Bíblia. Mas por que não está explanado? Certamente são verdades que não têm finalidade para a nossa salvação direta. Quando se trata de salvação, Deus não deixou nada incompleto. Tudo está completo. Mas tem áreas que Deus nunca revelou.
São coisas que ele reservou para ele, como diz Deuteronômio 29, 29. Voltando à letra A. Vamos tomar uma referência do Novo Testamento. Vamos tomar... É pena, porque todas elas são muito importantes. Vamos tomar Apocalipse. Na letra A. Apocalipse, capítulo 10. Apocalipse, capítulo 10. E versículo meia dúzia. A criação do universo por Deus. 10. E versículo 6. Eu vou lhe pedir para o irmão ler mais alto, por causa do auditório aqui, que é muito vasto. E jurou por aquele que vive para todo sempre, o qual criou o céu e o que nele há, e a terra e o que nela há, e o mar e o que nele há, e não haverá nada demora. Era bom que lesse ainda mais alto, mas tá bom. Porque o auditório aqui é muito vasto. E tem também a galeria, né? Não, o tempo não dá, meu irmão. O tempo... Para todo sempre. Criou o céu e o que nele há, e a terra e o que nela há, e o mar e o que nele há, e não haveria mais demora. O que é que nós queremos mais? Há texto mais claro do que esse? Deus podia ter evitado isso e dizer, vou deixar eles todos na curiosidade. Já pensou quantas cabeças quentes por aí? E tem gente até hoje queimando a cabeça sem razão. Por exemplo, quem não é evangélico, quem não aceita a Bíblia, eles já ficaram de cabelos brancos, enchendo papel de asneira. Não é melhor crer na simplicidade da Bíblia? A Bíblia é tão clara, veja a leitura como é simples. Jurou por aquele que vive para todo sempre, o qual criou o céu e o que nele há. Só aqui, meus irmãos. Já pensou? Se nós tivéssemos uma ideia do que existe no céu? Mas não tem problema, daqui a pouco nós vamos estar lá. Quem sabe se não teve alunos da escola passada que agora já estão lá. Durante um ano o Senhor os levou. Mas o céu deve ser algo super maravilhoso. A Bíblia de vez em quando dá vislumbres nos salmos, nos profetas. O profeta Ezequiel cita vários casos, enfim. E o que nele há. O céu é um lugar tão glorioso que, à medida que o tempo, se bem que lá não existe tempo, é eternidade. Me permito usar uma expressão que não tem cabimento, mas é o jeito devido à pobreza da linguagem humana. À medida que a eternidade for passando, que não passa nunca. Mas eu, para me fazer entender, eu tenho que dizer isso. À medida que a eternidade for passando, mais e mais nós vamos ficar extasiados de alegria, de gozo. Porque muita gente pensa que o céu é um lugar monótono. Escuta, irmão, quando a gente chegar lá, vamos fazer o quê? Isso é pergunta que se faça. Meu Deus, não é possível. O que vamos fazer no céu? E quando se passar milhões de anos, mas lá não existe ano. E quando se passar, lá também não passa. O céu, é glória eterna, sem fim. Glória seja a Deus. Ou seja, cada vez mais será glória e glória eterna. Vale a pena, irmão, ser fiel. Vale a pena permanecer fiel. Vale a pena servir a Jesus. Vale a pena esperar, vale a pena sofrer às vezes por amor de Cristo, porque a vida aqui é muito curta, mas lá é eterna. Eu não sei, meus irmãos, porque tanta gente com facilidade fica à beira do caminho, larga a cruz, etc. E troca Jesus por qualquer coisa. Interessante, é que eles ficam irados com Judas. Como é que aquele homem teve coragem de trair Jesus por 30 moedas? E tem gente que troca por um vício, troca pelo mundo, troca pela TV, troca por uma porcaria qualquer. Deus tenha misericórdia. O céu e o que nele há, e a terra e o que nela há. Veja a terra, com todo avanço da ciência,
Tem coisa da terra que a ciência continua ainda dando os primeiros passos. A gente elogia muito a ciência, de fato, a ciência tem avançado, mas a ciência continua. Por exemplo, no corpo humano, tem coisas do cérebro que até hoje a medicina com todo avanço. O sangue que corre nas veias, encerra muito. E o sistema nervoso? E outra coisa também que deixa os cientistas perplexos. Como é que nós temos 3 sistemas nervosos e os 3 funcionam integrado? Só que quando um desequilibra, a pessoa vai parar no manicômio. No manicômio. Ou seja, os 3 funcionarem integrados é um mistério e um milagre que só Deus. E diz aqui, a terra e o que nela há. E isso inclui o ser humano. E veja no final, e o mar. Você notou aqui que Deus distingue as coisas? Então seria interessante uma pessoa, um crente, estudar a fundo o mar na Bíblia. O mar na Bíblia. Os oceanos. Eles estão na terra, mas você está vendo a distinção que Deus faz aqui? É tanto que no céu não haverá. Não haverá no novo céu e na nova terra. Então é uma referência. Nós estamos lendo em Apocalipse. E são muitas outras. E vamos ler só mais uma. Dessas que estão anotadas. Atos 4, 24. A criação do universo por Deus. O nosso Deus é todo poderoso. É todo poderoso. É todo sábio. E é todo presente. É onipresente. Atos 4, 24. Louvemos a Deus. E ouvindo eles isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Senhor, tu és o que fizeste o céu e a terra e o mar e tudo o que neles há. Deus abençoe, irmão, pela boa vontade de ler. Boa vontade de ler. Dá bem para o auditório todo ouvir. É uma participação da escola. Os irmãos notaram que o escritor sagrado aqui, ele resumiu. O escritor do Apocalipse, ele disse o céu e tudo que neles há. A terra e tudo. O mar e tudo. Veja aqui como ficou reduzido. O versículo diz: unânimes levantaram a voz a Deus e disseram: Senhor, tu és o que fizeste o céu e a terra e o mar e tudo que neles há. Então você está vendo que a lei do contexto referencial, como é que ajuda? Eu estou dando uma pequena prova. Imagine se eu tivesse só esse versículo. Mas eu tenho de Apocalipse, que detalhou o céu e o que nele há, a terra e o que nela há, o mar e o que nele há. Voltando a esse versículo de 4:24. Mantenha sua Bíblia aberta. E disseram: Senhor. Que palavra o irmão imagina que significa Senhor aqui no original? Eu estou aqui querendo despertar seu interesse para estudar originais. Mas eu vou ter que estudar hebraico e grego? Não. Você, para estudar originais, não precisa estudar hebraico e grego. No passado, sim. Você tem o dicionário de Vine? A Casa Publicadora publicou agora, para a glória de Deus, o Vine, com 800 páginas, está à venda. Basta o crente ter o Espírito Santo para dinamizá-lo, e basta também ele ter algum princípio, alguma cultura, enfim, com a bênção de Deus ele avança. Mas não é só Vine, eu podia mencionar outras obras. Agora é claro que se a pessoa vai trabalhar com uma área mais profunda, como tradução e não sei o que, aí é diferente. Que palavra você imagina que significa Senhor aqui no original? É uma pergunta que eu estou fazendo à escola, mas não estou pedindo que respondam. É uma pergunta simplesmente introspectiva. Não estou pedindo que você responda, mas que dentro de si, tente. Levantaram a voz a Deus e disseram: Senhor. Veja, primeiro levantar a voz a Deus. Deus no sentido pleno. Deus o Pai, o Filho, o Espírito Santo. A triunidade divina. Mas agora, eles detalharam dizendo Senhor. Que palavra é essa no original? Os tradutores não se arriscam a traduzir. Porque em português a tradução dá numa palavra, não chega a ser pejorativa, mas uma palavra pesada. Você sabe o que significa a palavra despotar? Despotar. Não é disputar.
déspota. Déspota significa um tirano. Veja, em português não dá. Agora, quem é culpado disso? A cultura humana. Então, hoje a palavra déspota, de onde vem despotismo, déspota, a palavra tirano. Uma pessoa que rege pela força, matando, dominando, regime de ferro. É tanto que no tabernáculo Deus proibiu colocar ferro. E proibiu colocar pedra. Porque ferro é figura da tirania absoluta. No original, não. No original, não. A palavra aqui no original é ao pé da letra, déspota. Agora imagine, se for explicar isso, ler isso e não explicar para o povo. Eles vão ficar chocados com a Bíblia e com Deus. Eu estou explicando uma das dificuldades da Bíblia. Mas Senhor aqui não é a palavra Senhor costumeira, aquele que é o dono, que é o Senhor, é o meu amo, é o meu mestre. Não, Deus inspirou aqui eles a orar, chamando a Deus nesse sentido. Deus é aquele que é dono e o que é dele, não pode ser mais de ninguém. Ótimo, ótimo, graças a Deus. Deus quer que aquilo que é dele é só dele. E não mais de ninguém. Deus não reparte suas coisas com ninguém. E não é essa a razão de muitas igrejas e crentes terem problemas espirituais? É que Deus tem uma parte da sua vida, mas outra parte é de fulano, de Beltrano, etc, aquilo outro. Veja que Deus é chamado de aquele que é dono. E o que é dele não pode ser de ninguém. Ele é dono no sentido absoluto. E olha, irmãos, um dia ele vai assumir isso aqui. Hoje não, por causa da sua misericórdia. Há lugares por aí que são tão pecaminosos que a impressão que dá é que não existe Deus. É que Deus morreu. Lembra daquela teoria maldita do ano 60, de Deus está morto? Inventaram inclusive isso. Aquele pregador ateu. Mas chegará o dia que ele vai exatamente exercer esse nome. Ou seja, ele é Senhor, não é apenas porque ele criou, mas ele é Senhor porque ele remiu, porque ele chamou, porque ele salvou. E ele é dono no sentido absoluto. Que na nossa vida cristã isso seja uma realidade. Ou seja, sejamos só de Deus e mais de ninguém, no sentido dele nos salvar. É um versículo profundo esse. Mas os tradutores não evitam traduzir a palavra. Por quê? Em português, déspota hoje tem um sentido mau. Déspota é uma pessoa má, cruel, ruim, tirana absoluto. Não tem nada a ver com Deus. Mas o sentido original, com o tempo, a língua muda e, devido às mudanças, o colonialismo, as coisas terríveis, e tem muito dessas coisas na palavra de Deus. Vamos para a letra B. O propósito eterno de Deus na criação. Meus irmãos, Deus, supremo como é, imenso como é, e sábio como é, Deus é perfeitamente sábio. Deus sabe mais do que todos nós juntos. Deus é dono da sabedoria. Ele inclusive é chamado a sabedoria. Jesus é chamado a sabedoria de Deus. Deus, quando criou o universo, é claro que ele tinha propósitos definidos. Não é interessante conhecer esses propósitos? E aqui nós tocamos de leve no assunto. O propósito eterno de Deus na criação, inclusive do homem. E das referências que tem aqui, nós vamos ler pelo menos uma. Vamos ler essa de Isaías 46 e versículo 10. Isaías 46, 10. Então, o nosso querido irmão está fazendo leitura, mas é claro que qualquer irmão, na galeria, aqui nas laterais, o que eu peço é que, devido ao auditório aqui ser vasto, é que a pessoa se levante, porque a voz se projeta melhor, e que leia alto, por causa do povo. E anuncio o fim desde o princípio e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. E digo, porque meu conselho será firme e farei toda a minha vontade. Mantenha a Bíblia aberta.
eu quero tomar a parte final do versículo. Todo versículo é uma preciosidade, mas veja o que diz o final. O meu conselho é um dos problemas da linguagem de Almeida. Mas está errado não, só que hoje conselho é outra coisa. Quando Almeida traduziu a Bíblia em 1680, faça de conta que eu não digo nada, ou vá na biblioteca aqui de Curitiba, ou vá a Lisboa, na Biblioteca Nacional, e pesquise há 300 ou 400 anos atrás o que dizia a palavra conselho, com S. Porque conselho com C, todo mundo sabe, que significa uma região administrativa. Conselho com C. Mas aqui é com S. Naquele tempo, conselho era o quê? Decreto. Decreto, uma decisão, um plano elaborado. Um plano elaborado. Um plano elaborado, certo, seguro. E veja, por isso que numa hora dessa, se você tiver outra versão, quem sabe, contemporânea, mais recente, o termo deve estar modificado. Se eu não der uma explicação, você pensa que conselhar aqui é aconselhar. Vem cá, irmão, que eu vou te aconselhar. Não, o sentido não é esse. O meu conselho significa o meu plano eterno. Deus tem um plano, e esse plano está em ação. E Deus não abre mão, e ninguém tem condição de interferir, porque Deus é supremo. Irmão Gilberto, mas do jeito que a coisa está, a impressão que dá é que cada um faz o que quer. Deus não dorme, Deus está alerta, e vai chegar a hora que ele dizer, olha, me entregue a chave e a partir de agora sou eu, que de maneira plena vai chegar o momento. Está para começar isso. A igreja do Senhor está para ser arrebatada a qualquer momento e vai começar a mudar tudo. E por que Deus não faz isso agora? Porque Deus é amor, Deus é misericordioso, Deus quer que todos se salvem, Deus quer. Existe por aí um grupo dizendo que a salvação é um decreto, que Deus já decretou salvar os que vão salvar. Meu irmão, isso é aquilo que o homem diz, você tem que ver o que é que a Bíblia diz. Isso aí é conversa de calvinista, de luterano, enfim, dessa turma aí. É interessante ficar primeiro com a Bíblia. Deus quer que todos se salvem. E Deus é paciente, é longânimo. Mas vai chegar o dia que isto aqui, o que está dito, Deus vai cumprir. O meu decreto, o meu conselho, o meu plano eterno, ninguém muda. É eterno. E a igreja faz parte desse plano, está lá no livro de Efésios. Veja o privilégio da igreja. Então, Deus tem um propósito eterno. Isaías 46:10. O versículo diz: o meu conselho, o meu plano, o meu decreto, o meu propósito será firme, e eu farei toda a minha vontade. Esse é que é Deus, é o nosso Deus. Glória seja ao seu santo nome. Vamos tomar uma segunda referência, pelo menos duas. Vamos tomar Efésios, que é um dos livros maravilhosos para se estudar este assunto. Efésios, veja o capítulo 3 de Efésios. Efésios 3. Meus irmãos, é maravilhoso como o Espírito de Deus inspirou o apóstolo Paulo na Epístola aos Efésios. A meu ver, é o livro mais profundo do Novo Testamento. O livro de Efésios, há verdades que não há quem consiga tomar pé. Talvez você consiga tomar pé. Sabe o que é tomar pé? De tão profundas. Como é que Deus, por sua graça, deu revelações para aquele homem, como se fosse pico da montanha mais alta da revelação. Ou eu posso inverter, o abismo mais profundo da revelação divina. E aqui está um deles. Capítulo 3. E os versículos 10 e 11. Como o tempo agora está muito curto, eu vou pedir para eu mesmo ler. Não, pode deixar. Só que eu precisava que o irmão lesse bem devagar, mais alto e voltado aqui para a escola, né? Mas tá bom, graças a Deus por sua cooperação.
Enquanto isso, eu pude tomar um gole d'água. Foi uma benção. Então, vamos repetir a leitura. Mas, meu irmão, sua leitura foi ótima. Deus te abençoe. Veja a leitura, a releitura dessa passagem. E demonstrar 3 e versículos 10 e 11. Para que agora, pela igreja, veja que privilégio, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados. Como é que isso pode acontecer? Usando uma linguagem figurada, é como se a igreja fosse uma universidade de pós-graduação para anjos. Veja a importância da igreja diante de Deus. Portanto, não toque na igreja, não mexa com a igreja, não persiga a igreja, não maltrate a igreja, você vai se dar mal. Deixa a igreja em paz, não leva a igreja para a justiça, você vai se prejudicar, largue isso para lá. Não sei por que estou dizendo, mas Deus está mandando dizer. Veja o privilégio da igreja, a igreja de Deus. Pela igreja agora, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestade nos ares. Usando isso numa linguagem devocional, seria a igreja de Deus é como se fosse agora uma universidade de pós-graduação para os anjos aprenderem por meio da igreja. Então você não dá glória a Deus numa hora dessa? Você que é membro da igreja? Significa, irmão, lá em Corinto diz que os anjos ficam de olho na igreja, aprendendo. Por exemplo, a salvação. Anjo não sabe o que é isso. Eles nunca foram salvos. Anjo quando peca não tem perdão. Pecou, azar deles. O ser humano, se ele pecar, se arrepender e se humilhar, a graça de Deus é maior. Mas anjo, se pecar, está resolvido, está perdido. Agora, qual é a lição prática que nós aprendemos daí? Quanto mais responsabilidade, quanto mais privilégio, mais responsabilidade. Na igreja, qual é o seu posto na igreja? Qual é o seu cargo na igreja? Lembre-se, quanto mais privilégio você tiver, meu irmão e irmã, mais responsabilidade diante de Deus. Pensemos nisso. Então, para que pelos anjos, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestade. Versículo 11. Segundo, o eterno propósito, o eterno plano de Deus. Eterno. Ou seja, vem desde o princípio. Meus irmãos, minhas irmãs, Deus nunca será pego de surpresa. Tire da sua cabeça essa ideia. O homem é que de vez em quando é pego de surpresa e fica com a língua no céu da boca, a língua e correndo e o coração pulando. Deus, as coisas dele são tranquilas, são calmas. Deus nunca é pego de surpresa. Na Bíblia, Deus nunca aparece correndo. É sempre calmo, calmo. Só existe uma ocasião que ele aparece correndo, mas é de forma figurada, para salvar o pecador. Irmão, lembra quando chegou o pródigo? Que a Bíblia diz que quando o pai o avistou, correu para abraçá-lo. Aquele homem é uma figura de Deus. Correu para salvar. E ai de nós se ele não tivesse corrido para nos salvar. É que ele teve misericórdia e correu para nos salvar. Glória seja a Deus. Glória seja a Deus. Glória seja o Senhor. A Bíblia diz que quando ele viu o pródigo, coitado, faminto, esfarrapado, mais morto do que vivo, aquele rapaz que saiu tão bonito e formoso, mas se desviou e acabou-se daquele jeito. Quando o pai o viu, correu ao seu encontro e pronto, começou a festa. É a única vez, mesmo assim de maneira figurada. Diz o versículo para concluir: segundo o eterno propósito. Graças a Deus por essa palavra. O propósito de Deus não há quem mude. O que Deus disse está dito, não vai mudar. Esse Deus é o nosso Deus. Ou seja, a salvação que Ele me concedeu é eterna. Eu posso me perder se eu rejeitar. Mas no que depender dele, está tudo garantido, fique tranquilo. Deus não vai amarecer, nem vai rachar, nem vai ficar velho, nem vai enferrujar. Deus é eterno, perfeito. A Bíblia diz em Hebreus que a sua redenção é eterna.
Ele nos salvou com uma eterna redenção. Graças a Deus por isso. Agora nós temos que ver o lado humano. Lá no livro de Filipenses diz: a igreja que está em Cristo, mas também está em Filipos. Em Cristo não tem problema, mas em Filipos tem. A igreja de Deus que está em Cristo e em Filipos. Ou seja, o crente é ambivalente. Em Cristo, meu irmão, graças a Deus, não há perigo. Cristo é perfeito. Mas o problema é que nós estamos em Curitiba, estamos no Brasil, e aí tem perigo de cair. E tem gente que só vê o lado de em Cristo. Vamos nos colocar de pé e deixar a escola nas mãos do coordenador. Ele vai dar as instruções. Por favor, não saia agora, porque eu não estou encerrando a aula. É ele que encerra. E ouça as instruções. E louvemos a Deus por sua graça. A graça maravilhosa de Deus que nos alcançou. Nós deixamos o ponto pela metade, mas amanhã nós vamos, se Deus quiser, retomar em nome de Jesus. Amém.